Bom, irmãos, vamos falar hoje sobre... A gente vai começar falando sobre a criação. Tá? A gente está seguindo o nosso material da classe Catecúmenos e interessante que o ensino ele é todo concatenado, né? A gente viu sobre o fim principal do homem, a regra de fé e prática, vimos a palavra de Deus, tá? Vimos os atributos de Deus e agora nós vamos falar da criação. Tá? Esse é um assunto que nós fazemos bem em retornar a ele por diversas vezes, porque lá no Éden nós vemos a base de todo o Evangelho. Tá? E muita gente desconsidera o Éden como uma realidade, a criação como uma realidade. A gente vai ver isso ao longo do estudo. Tá? Quando você tira essa característica histórica, verídica, de fatos que aconteceram, só existe um objetivo: descredenciar Cristo como Salvador. Porque lá no Éden ele já foi anunciado. Tá? Então, os nossos documentos de fé, tanto o breve, o Catecismo Maior e a Confissão de Fé, eles vão falar da criação. Tá? E o resumo disso tudo é: a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Tá? O universo é a obra de Deus, que tudo criou. O homem, contemplando o universo, tem aventado várias hipóteses sobre a sua origem. Então nós temos várias correntes de pensamento. Tá? O homem é um ser racional, criado à imagem de Deus, é um ser pensante, e ele, ao observar as coisas que foram criadas, ele cria teorias na sua cabeça. Tá? E a teoria, ela é uma explicação plausível para determinada realidade, para determinada situação, até que tudo se esclareça. Tá? Eu tenho um exemplo de uma teoria que é bastante interessante, de como funciona a máquina de refrigerante. Todo mundo já viu uma máquina de refrigerante? Então, existe uma porta por trás da máquina, que a maioria das pessoas não vê, porque só fica a frente virada para a loja, né? Ali atrás entra um funcionário e fica sentado dentro da máquina o dia todo. Tá? Então a pessoa ela chega na máquina, ela coloca a nota, aquele funcionário que está lá dentro, ele puxa aquela nota. Se a nota estiver ruim, estiver rasgada, estiver amassada, ele devolve, porque a nota está ruim. Mas se a nota estiver boa, ele aceita a nota. E aí a pessoa escolhe o refrigerante que ela quer. Aperta o botão, ele vê a luzinha que acendeu, ele vai ali na geladeira, pega uma latinha daquela e joga para a pessoa. Funciona. Para quem nunca viu alguém fazendo a manutenção de uma máquina dessa, e sabe que existe todo um mecanismo automático para que ela funcione, se eu contar essa história para o meu avô, né, para o meu bisavô, que nunca viu uma máquina automática funcionando, provavelmente ele vai acreditar. E isso vai ser, essa teoria será verdade até ela ser confrontada com os fatos. Tá? Então, toda teoria, ela é uma boa explicação para alguma coisa que você está vendo, que você não entende tudo que você está vendo, e você tenta explicar. Isso é uma teoria. Tá? E com a criação não é diferente. Nós temos algumas correntes, tá? Por exemplo, o materialismo, ele vai supor a eternidade da matéria, tá? E que ela, por leis naturais, ela se constitui em mundos e seres. Ela se modifica, ela se transforma, ela vive, ela gera vida, ela morre,
ela desintegra-se e reconstitui-se continuamente por si mesma. Tá? Para essa corrente não houve criação. As coisas sempre existiram, as coisas sempre interagiram entre si, e as coisas vão acontecendo e o ciclo vai se repetindo. O que ele está mostrando aqui? Uma compreensão daquilo que se consegue enxergar. E nesse pensamento eles excluem Deus. Nós temos, por exemplo, o panteísmo, tá? Que também supõe que a matéria é eterna, acrescenta, porém, que há um Deus, que esse Deus é a alma do universo, e é tão inseparável desse universo, que esse Deus é tudo, e que tudo que foi criado é Deus. Tá? Minto, que tudo é Deus. Então, uma pedra na cachoeira é Deus. Uma árvore na beira do rio é Deus. Então, Deus é tudo aquilo que existe na criação, na natureza. Né? Também essa corrente ela não admite a criação. Nós temos o evolucionismo, que se divide em duas escolas, a materialista e a deísta. A deísta, ela crê na ação de Deus, que cria tudo e se omite, né? E deixa as coisas num processo de evolução natural. As nebulosas formando os planetas, né? Os protoplasmas, aqueles seres unicelulares, aos organismos dos mais simples ao mais complexo, das espécies inferiores evoluindo para espécies superiores, até se constituir um homem primitivo, que seria um gorila ou algo parecido, apenas um pouco mais aperfeiçoado que o gorila atual. Também uma outra teoria, né? Em que as pessoas observam o que está criado, observam aquilo que está diante dos seus olhos, mas não conseguem chegar chegar até a verdade. Nossos símbolos doutrinários, espelhando o que a Bíblia fala, eles desprezam todas essas teorias e ensinam que Deus, com a palavra do seu poder, é que trouxe vida e existência a tudo o que há, por um ato criador e por sua livre vontade. De Deus tudo depende para a sua existência, ao passo que Deus não depende de coisa alguma. Tá? É interessante que esse poder criador de Deus, Cristo ele vai manifestar quando da multiplicação dos pães e dos peixes. Tá? E aqueles mais atentos puderam perceber isso quando ele fez esse milagre. Tá? É interessante que os filósofos, muitos atribuem essa frase a Aristóteles, mas na realidade foi Parmênides que estabeleceu uma frase muito famosa: do nada, nada se faz. E quando a gente olha para a nossa realidade, a realidade do homem, com as suas capacidades, isso é verdade. O homem, ele é um grande transformador de coisas. Os habilidosos artífices, engenheiros, arquitetos, você vai pegar uma determinada matéria-prima e vai transformar num produto acabado. O homem, desde que ele existe, ele faz isso. Ele pega o que está à sua disposição, madeira, pedra, ferro, metais, e transforma em outros itens. Ele cria, mas a partir de algo que já existe. Tá? Deus, como ser onipotente, todo-poderoso, do nada ele fez tudo quanto há, visto que só ele tem a existência da eternidade e poder para fazer isso. Tá? Então, é algo que foge à nossa compreensão, né? Porque tudo que está aqui à minha frente,
são produtos que já existem na criação. Ferro, madeira, aço, vidro. E isso aqui foi transformado nesses aparelhos e utensílios que nós vemos. Deus, com o seu poder, pela palavra do seu poder, que nós sabemos, o verbo divino estava lá na criação, Cristo, que é a palavra de Deus que tem poder, estava lá para criar do nada todas essas coisas. Isso é interessante porque a gente não precisa imaginar que Deus ele vai transformando alguma coisa que já existia. Não. Pelo seu pleno poder ele criou. Tá? E aí eles avançam no ensino que no espaço de 6 dias. E aí começa uma demonstração grande de poder e as dificuldades de se conciliar ciência com a Escritura. Nós sabemos que não há dificuldade nenhuma, né? Muita gente fala que a Escritura fala que um dia para Deus é como se fossem mil anos, né? E 1000 anos como se fosse um dia. Aqui em Gênesis, quando nós pegamos o relato da criação, houve tarde e manhã o segundo dia. A criação, ela foi feita em 6 dias, como nós conhecemos, dias de 24 horas. Tá? Temos excelentes palestras do professor Adalto, falando sobre datação de carbono, falando sobre idade geológica, idade da Terra. Pois quem tiver curiosidade, procura o professor Adalto, falando sobre a criação. Tá? O livro de Gênesis, ele não é um livro científico. Tá? Ele é o livro que mostra como Deus criou todas as coisas. É a vontade revelada de Deus para mostrar como foi feito. Tá? Também a cronologia dele não nos dá precisão de dizer que após esses 6 dias, após a criação, quanto tempo o homem viveu antes da queda. Quando você faz a leitura continuada, parece pela leitura, né, que o Senhor Deus, nesses 6 dias, cria todas as coisas, cria o ser humano, cria o homem e a mulher, no dia seguinte o homem cai. A Bíblia não tem essa preocupação com tempo, até porque, se a gente parar para raciocinar, né, isso sou eu que estou dizendo, tá? Quando Deus ele chama Adão e Eva depois deles terem pecado, o que Deus fala para Adão? Ele já tinha dado uma ordem ao homem. Qual era a ordem? De cultivar a terra e de guardar o jardim. Né? Esse era o ofício dele. Quando Deus ele dá o castigo a Adão, qual é o castigo que Adão recebe? Do suor do teu rosto você vai tirar o sustento da terra. Você vai sofrer para você tirar o seu sustento. Adão entendeu o castigo dele? Porque Adão ele já trabalhava na terra, a gente não sabe quanto tempo, mas ele foi um castigo que fez sentido para ele, porque era algo que já era a prática dele. Qual foi o castigo de Eva? Em meio a dores darás luz filhos. Imagina que Eva nunca tinha tido um filho, a Escritura não fala isso, tá? Tá bom, nunca tive filho mesmo, o primeiro que vai ter vai ser com dor. Para ela vai ser sempre assim. Eu não penso dessa forma. Eu, Rodrigo, tá? Deixar isso bem claro. Tá? Por quê? Qual era a função de Eva? Né? Gerar filhos, mãe de todos os seres humanos. A Escritura não fala isso. Mas pense, Deus ele está dando um castigo severo para a mulher. Né? Então, nós não temos um relato exatamente cronológico de quanto tempo se passou com isso. Né? Tanto que o castigo de Caim, depois que ele mata Abel, ele fala para Deus, o meu castigo é sobremodo grande.
quem comigo se encontrar vai me matar. Já existiam outras pessoas povoando a terra, mas não é a nossa questão. A minha questão é, os 6 dias foram literais. Quanto tempo se passou depois da criação até que o homem caísse? Não sabemos. Pode ter se passado 1 semana, pode ter se passado 1 ano, podem ter se passado 10 milhões de anos. A Escritura não fala, não é esse o propósito. Cristo vai falar que tudo aquilo que está escrito é para que nós creiamos. João vai falar isso lá em Apocalipse. O Espírito de Cristo falando através dele. Que Deus é o Senhor. Tá? E quando nós tiramos a literalidade desses 6 dias, de 24 horas da criação, nós estamos tirando Cristo da história da redenção. Tá? Nós estamos negando todo o relato de Gênesis. Nós estamos negando a criação, nós estamos dizendo que as coisas foram formadas de qualquer jeito, né? Que nós somos evolução de animais inferiores, né? E que aquela promessa que foi feita à mulher, que o seu descendente esmagaria a cabeça da serpente, também é fantasioso. Tá? Como todas as coisas na Escritura, esse é um ensino que depende de fé. Né? E nós sabemos que a fé, ela não pode ser gerada em nosso coração, por nós mesmos. A fé é gerada pelo Espírito Santo no nosso coração. Tá? E a última afirmação que os nossos símbolos de fé fazem é que tudo foi muito bom. Tá? Nós temos várias afirmações dessa em Gênesis. Tá? E isso vai refutar a questão do dualismo, tá? Em que tudo sempre vai estar em luta, vai estar sempre... Duas coisas têm operado, o mal e o bem, eles têm estado em oposição. Não, Deus criou tudo muito bom. Tá? Nós vamos ver alguns textos quando a gente falar da queda, tá? E a gente vai entender um pouco melhor isso. Tá? Nós não temos essa luta de bem contra o mal. Essa luta existe dentro de nós, somos fracos. Deus, com o seu poder, ele não tem ninguém que se oponha a ele. Ele sempre vai fazer toda a sua vontade. Tá? E a gente vai ver que essa característica de bondade, de Deus olhar para aquilo que ele criou e ver que era bom, reflexo do seu ser. Tá? Então, o Salmo 19 ele vai falar isso, que toda a criação ela vai revelar Deus, ela vai gritar, olha, ali está o Criador. E o homem é a coroa dessa criação, porque o homem não só vai revelar Deus no seu ser, né, isso eu estou falando antes da queda, tá? Como ele vai ser imagem e semelhança de Deus. Você não tem nenhum outro ser criado, você não tem nenhuma outra estrutura na terra, ou algo que tenha sido criado, que seja imagem e semelhança da Trindade. Esse é o homem, a coroa da criação. Tá? Então, tudo isso é muito importante porque quando nós olhamos hoje, depois da queda da criação, nós não conseguimos chegar à conclusão de quem é o Deus verdadeiro. Nós vamos saber que existe um ser, isso o homem desassistido da ação do Espírito Santo, nós vamos saber que existe um ser superior que criou. Isso você vê em todas as culturas, das mais primitivas às mais sofisticadas. Você vê povos que nunca tiveram contato com o ser humano branco ocidental, que sabe que existe um Deus que está prejudicando a colheita porque eles fizeram alguma coisa errada. Eles têm que fazer alguma coisa para agradar esse Deus. Fazem sacrifícios, oferecem seus filhos. Alguma coisa ele precisa fazer, porque tem algum Deus irado com eles. E a terra não está produzindo. Muitos olham
para o firmamento e, extasiados com o que vem, adoram a criatura, adoram a criação. Isso é algo natural. Quando você vê o Salmo 19, você vai ver exatamente isso sendo escrito. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então, quando o ser humano ele observa, e antes da queda, essas coisas revelavam Deus verdadeiro. Elas eram suficientes para o homem olhar para a maravilha que é a criação e falar assim: não, foi o Deus Javé que criou essas coisas. Foi Ele, não foi nenhum outro, é Ele que criou. Isso era muito claro para o homem antes da queda. Agora, depois da queda, o Salmo 19 ele continua. Ele vai apontar para a lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, o jeito agora de um homem conseguir olhar para a criação e chegar à conclusão que foi o Deus verdadeiro que criou, somente pela palavra. E aí, a gente vai ver sobre a criação do homem. Lá no versículo 1 de Gênesis, a Escritura vai declarar que no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá no versículo 21, ele vai falar dos animais que foram criados. Criou Deus todos os seres viventes. E no versículo 27, ele vai falar do homem. Criado à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E aqui a gente tem alguma coisa interessante no sentido do verbo criar, em contraste do verbo fazer. Existe uma cogitação interior de Deus especial ao se falar em criar o homem. E dessa declaração que ele foi criado à imagem de Deus, e não dos seres que foram criados antes no reino animal, que já existiam, ou de alguma coisa parecida que já existia. E isso foi expressado, dado uma ênfase, porque se repete 3 vezes o verbo criar, no caso do homem. Então, mais uma vez, a Escritura se entende por fé. Quando nós vemos que o homem, Deus fala que foi criado à imagem de Deus, você exclui completamente a questão da teoria de que o homem ele é produto da evolução de alguma espécie inferior, de algo que já existia. E aí, você vai conferir ao homem, como eu já falei, o status de coroa da criação. Esse é um dos motivos, que lá quando a gente vai estudar os 10 mandamentos e falar do não matarás, a dignidade do ser humano, o respeito que nós devemos ter com o ser humano, seja ele quem for, porque ele carrega em si a imagem de Deus. Ele foi criado à imagem de Deus. Então, assim, eu fico muito espantado com a nossa sociedade, de grupos que precisam, e daqui a pouco a gente vai estar precisando também, se defender e dizer que precisamos porque ninguém nos respeita. Quem não respeita o seu semelhante, outro ser humano, independente da sua religião, raça, orientação sexual, qualquer coisa, é porque não entende o ensino bíblico de que todo o homem ele carrega em si, embora distorcido e bem distorcido pela queda, ele carrega em si a imagem e a semelhança de Deus. E também por isso, esses homens que não se dobram a Deus serão julgados, porque eles estão profanando essa imagem que existe neles, porque não se dobram ao verdadeiro evangelho. Então é muito triste você ver uma sociedade
depravada e deformada como a nossa, que todo mundo precisa pedir respeito, que se respeite, eu quero que me respeite. Não, isso deveria ser algo natural nosso. Tá? E ter compaixão por essas almas, porque elas carregam a imagem de Deus e estão lutando contra essa imagem. Tá? Lutando contra essa semelhança, apesar de distorcida. Tá? Lá em Gênesis 1:26, vamos ter duas expressões. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus está falando lá no meio da Trindade que nós vamos criar o homem. Né? O nosso breve catecismo, ele vai explicar que a ideia de imagem, dando significação moral, baseado em idêntica fraseologia bíblica acerca de novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Então, quando ele fala de imagem, ele está falando desse aspecto moral. E aí a gente vai falar dos atributos comunicáveis de Deus. Quando Deus cria o homem e faz aquele boneco de barro e assopra nas suas narinas, e a Escritura vai falar que ele passou a ser alma vivente, esse sopro do Espírito de Deus no homem que deu vida àquele boneco de barro. Tá? Deus, ele comunica características suas. Amor, bondade, benignidade e diversas outras que fazem parte do caráter humano, que mostram a bondade de Deus na vida do ser humano. E outros ele não comunicou. Onipresença, onipotência, onisciência, né? Essas coisas não nos foram comunicadas. Tá? E quanto à semelhança, deve ter um sentido constitucional, indicando que, como Deus é constituído de uma trindade, o homem também vai ser constituído de uma trilogia, corpo, alma e espírito. Também fazendo essa comparação da constituição de Deus como trindade e do homem sendo constituído dessas três partes. Tá? No processo da criação do homem, em Gênesis 2:7, encontram-se esses três elementos constituintes do homem. Do pó da terra formou Deus, Jeová, o homem, corpo, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, espírito. A mesma palavra hebraica acha-se empregada em sentido que ultrapassa as funções do nosso fôlego. Tá? E o homem se tornou um ser vivente, se tornou alma vivente. Tá? Só a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão de alma e espírito, lá em Hebreus 4:12. Razão porque não se pode esperar que os tratados de psicologia nos possam adiantar alguma coisa nesse sentido. Tá? Quando nós entendemos que o homem recebe o seu espírito, a sua alma, diretamente de Deus, que é quem dá a vida, tá? E que nós não somos resultado de uma evolução, de um meio que criou e que vai evoluindo a psique do homem. Não, nós já recebemos isso de Deus. Tá? E por fim, já encerrando, ele vai falar que o homem ele recebeu o domínio sobre a criação. Tá? O homem primitivo, o primeiro homem, os primeiros homens, segundo a Escritura, nada vai ter de comum ou semelhança com o homem pré-histórico, ignorante, selvagem, praticamente irracional, que nos falam certos autores que são confundidos pelo evolucionismo. Então, se você olhar como que é o Homo sapiens ou alguns outros na cadeia evolutiva lá que eles dizem que foi assim, não. A Escritura lá vai nos mostrar um Adão cheio de conhecimento intuitivo, chamando por nome todos os animais, deu nome a todos os animais, tá? Sabendo governá-los, cultivando a terra,
tá? E sendo obedecido e temido por esses animais. Tá? Não é aquele homem que fica acovardado dentro da caverna, morrendo de medo das feras. Não, era alguém que se impunha diante da criação, que dominava a criação, que tinha habilidade para isso. Não era um quase bicho, né? E de fato, foi ao homem que Deus reservou o direito de ter domínio sobre todas as obras de suas mãos, e tudo pôs debaixo de seus pés. Tá? E nós vemos que na queda ele perde isso. E Cristo, para restaurar ao homem tal domínio, ele faz-se homem também. Mas isso vai ser o assunto para a próxima aula. Tá? Irmãos, eu não falei nenhuma novidade, tá? Para a maioria aqui. Isso é algo, como todo o ensino da Escritura, nós precisamos revisitar, tá? Porque as heresias e a desinformação é algo que faz parte do nosso dia a dia hoje, tá? E cada vez mais, porque nós nunca tivemos tanta informação à nossa disposição. Mas muita informação furada com relação a tudo, tá? Então, eu costumo falar que pastor de internet, esquece. Se você não conhece, se você nunca almoçou com esse pastor, nunca esteve na casa dele, nunca passou uma semana com ele, esquece, não vai ouvir, tá? Pastor está aqui na sua igreja. Quando nós nos alimentamos de qualquer coisa, estamos correndo sério risco de ouvir besteira e começar a pensar besteira, começar a pensar errado acerca da Escritura. Tá? Por isso que nós precisamos voltar a determinados assuntos, e digo mais, a todos os assuntos sempre, tá? Para que a nossa fé seja fortalecida, para que as nossas convicções sejam fortalecidas, tá? Porque é muito fácil eu chegar e dizer, não, mas Deus criou tudo, eu sei, Adão, Eva, legal. Só que aí você começa a dar ouvidos a teorias, a podcasts, a pessoas que se dizem piedosas falando um monte de besteira. Daqui a pouco você está titubeando na sua fé. Por quê? Volto a falar. Se Gênesis, os 3 primeiros capítulos de Gênesis, forem uma alegoria, como muitos liberais falam, e pessoas e pastores tidos como piedosos falam, toda a Escritura é furada. Daí eles vão começar a dizer que Jó é apenas um personagem, não foi real, e o objetivo é desacreditar Cristo. Tá? Então nós precisamos fortalecer a nossa fé em todas as doutrinas, das mais básicas e simples para nós, que não tem nada de simples, porque o homem natural não aceita, só se lhe for revelado pelo Espírito Santo, até aos ensinos mais elaborados e mais difíceis de entrar na nossa cabeça. Tá? Nós precisamos ser relembrados. Tá? E esse estudo da Catecúmenos é muito bom, porque ele sempre vai nos trazer ao básico do Evangelho, né? Aquilo que é primordial para que nós possamos caminhar e evoluir no conhecimento da Palavra de Deus. Alguém quer falar mais alguma coisa?
A gente está... O ser humano ele é religioso, né? Então você vê várias religiões por aí. A ciência é uma delas, é uma religião. Porque quando você cria uma narrativa, e esse pessoal é muito bom em criar narrativa, né, dizer que é verdade, você tem que acreditar cegamente, mesmo vendo evidências. Né? Eu costumo falar que a gente tem várias religiões. Culto ao corpo é uma religião que está fortíssima hoje em dia. Né? Se você fala que você não vai numa academia, você é um leproso, você está afastado da sociedade. Né? E uma outra coisa interessante que você falou a internet ela tem criado uma necessidade de reconhecimento. As pessoas precisam ser reconhecidas. Elas têm medo de serem canceladas. E isso vai mostrar o completo afastamento de Deus. Porque quando você sabe que você é filho de Deus, você faz parte do corpo de Cristo, que tem irmãos, né, se preocupando com você, se eu não tenho nenhum seguidor e se eu não recebo like, tá tranquilo. Né? Então, a gente tem lidado com muita mentira, né? E é uma coisa que eu também costumo falar. Cuidado com os instrumentos criados pelos filhos do diabo para a glória do diabo. Que muito crente está querendo usar para tentar encaixar no jeito da igreja pregar o evangelho, no jeito da igreja mostrar as coisas. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? E não podemos nos deixar influenciar por essas coisas. Tá? A nossa maior influência tem que ser isso aqui. Mas se eu passo 10 horas por dia na rede social, isso aqui não vai ter tempo de me influenciar. Né? Então, a gente precisa ver muito bem do que a gente está se alimentando. E o que o Rafael falou é muito interessante, porque Deus, nessa dispensação em que nós estamos na dispensação da fé, da esperança, de aguardar a volta de Cristo. Nós não temos, além da ceia e do batismo, aspectos físicos na nossa religião. Uma religião de fé. Nós devemos crer. Mas Deus ele é tão bom, Ele sabe que a gente é tão fraco muitas vezes, que de vez em quando surge algum estudo e fala assim: eita, descobriram que o DNA de todo mundo sendo cruzado vai parar lá na região da Mesopotâmia, de um indivíduo apenas. Todo crente já sabia disso há muito tempo. A ciência gastou bilhões de dólares para fazer o estudo do encadeamento genético e descobriu que vem de uma pessoa só, de um casal. Olha, que interessante, né? E várias outras pinceladas que vão sendo descobertas, quando deixam, né, isso vir à tona, que você vai mostrar que, apesar da Escritura não ser um livro de registro histórico apenas, não tem essa função, e sim revelar Cristo ao mundo, então você vai confirmando aquilo que está escrito na Escritura com uma precisão espantosa. Tá?
Vamos orar para a gente terminar? Obrigado, Pai, porque a gente não veio do macaco, a gente não é uma evolução de uma ameba. Nós fomos criados, ó Pai, à Tua imagem e à Tua semelhança. Fomos criados, ó Pai, para louvor e glória do Teu nome. E apesar da queda, Senhor, em Cristo, o Senhor nos proporciona um retorno ao Éden. E hoje nós podemos experimentar isso aqui no dia do Senhor. Um pouco desse vislumbre, ó Pai, daquilo que vai ser a glória quando o Senhor voltar e buscar a Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, e peço que esse ensino esteja bem sedimentado no nosso coração, para que as dúvidas, para que as mentiras que são propagadas por aí, elas não nos façam, como Pedro, que começou a reparar na força do vento, no tamanho das ondas e afundou, e já ia naufragar na sua fé, Pai, que nós possamos seguir firmes na nossa caminhada, olhando diretamente para o alvo que é Cristo. Nos leva, Senhor, para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, nos traz novamente aqui mais à noite, para nesse dia estarmos glorificando e exaltando aquele que, além de Criador de todas as coisas, é o autor da nossa salvação. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.